programa Startup TV BR de hoje está trazendo aqui uma novidade. Hoje nós vamos fazer um bate-bola sobre comunicação. Eu vou estar falando com o Emerson Nogueira. Oi. E também com o Marcelo, da Inovadoramente. Marcelo, fala pra gente qual é a diferença entre uma comunicação corporativa e a comunicação institucional. E aí, pessoal? Bom, na verdade a comunicação ela tem que fluir de uma forma integrada, né? O que a gente chama de comunicação corporativa seria mais aquela comunicação que a gente vai ter com a marca, com os stakeholders, com a comunidade, com o mercado, mas não de uma forma mercadológica. Então é mais a gente mostrar a causa, a ideia, o propósito, enquanto que a interna ela vai ser você vendendo essa mesma causa para os seus colaboradores, para os seus sócios, algo que é tão importante quanto a gente vender para o mercado, né? Porque aí você coloca todo mundo na mesma página, você consegue fazer todo mundo estar alinhado e fazer as coisas acontecerem do jeito que a empresa precisa, né? Atingir as metas, fortalecer a imagem, a reputação. Isso é muito importante. Emerson, você que fala tanto sobre a apresentação, sobre como se comunicar, como que é interessante fazer esse trabalho de comunicação interna, que é aquela parte do endomarketing, que é as pessoas envolvidas com o trabalho da empresa entenderem o que é a empresa, qual é a filosofia e saberem vender essa ideia do endomarketing. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa saber é o canal que a gente vai escolher para poder se comunicar. A comunicação dentro de uma empresa ela precisa ser feita de uma maneira que todos entendam. A linguagem que vai ser usada, a maneira como as pessoas vão se portar e até mesmo a forma como elas se vestem fazem parte da comunicação, uniforme, etc. O ideal é que a gente tenha planificado toda essa forma de comunicação interna para que todos possam entender qual é o jeito de se comunicar. Então, uma vez que você coloca um plano de comunicação, todo mundo sabe qual é a regra para cumprir. Fica mais fácil de um entender o que o outro quer dizer com isso. Estou certo, Marcelo? Sim, o plano é importante, né? E principalmente porque quando você está trabalhando no público interno, você tem que trabalhar uma coisa que é a cultura. A cultura de uma empresa ela é fundamental para você ter o engajamento dos colaboradores, não só dos colaboradores, mas até mesmo de fornecedores, terceiros, pessoas que estão envolvidas ali dentro do dia a dia, né? Então a comunicação é o jeito que você vai transmitir essa cultura, os valores, né, o propósito da empresa, para que as pessoas entendam qual é o papel delas ali dentro, elas se sentirem realmente alinhadas e criar um bom clima ali dentro. O clima organizacional ele vai nascer fundamentalmente a partir dessa comunicação interna, né? Que, como você falou, o plano de comunicação tem que escolher bem esses canais. Que inclusive eu tenho uma pesquisa que eu acho muito legal, muito bacana da Social Base, que fala o gestor é o principal canal de comunicação. Então, às vezes a gente negligencia um pouquinho o gestor nesse ponto, achando que a comunicação interna tem que vir de uma determinada área, sendo que o gestor ele precisa ser muito bem trabalhado nesse ponto, né? Ele tem que ter uma comunicação bem assertiva para poder ser a voz da empresa para traduzir essa cultura, esses valores, a missão. E aí a gente vê que o sucesso de grandes marcas elas vem a partir disso, né? E exemplos disso Disney, a Apple, são empresas fortes por causa da cultura. E isso transmite essa cultura forte, o engajamento das pessoas ali dentro, transmite para quem está do lado de fora, né? Isso é importante. É daí que a gente tem o Employer Brand, por exemplo, né? O Employer Brand ele só surge por quê? Porque você engaja as pessoas. Você só engaja se estiver alinhado com a cultura. Só alinha com a cultura se a comunicação estiver bem feita, os canais estiverem bem feitos, o plano de comunicação estiver muito bem montado, né? Como você falou. Marcelo, você acabou de falar uma palavra que para mim
é uma incógnita. O que é Employer Branding? O Employer Branding é um termo, né, que traduzindo vai ser marca empregadora. E ela tem ficado marca empregadora. Agora eu gostei disso, hein? Marca empregadora. Marca empregadora. E ela é super bacana. Por quê? Porque ela ajuda na reputação da marca, né? Porque, vamos pensar. Se a pessoa que está dentro da empresa não recomenda a empresa, você como cliente, você já vai ficar um pouco com o pé atrás. Isso tem muito a ver com aquele ranking das 100 melhores empresas para se trabalhar. Com certeza, tá bem legal. E a marca empregadora, ela tem muito a ver com você conseguir atrair, desenvolver e manter talentos dentro da tua empresa. Se você tem uma marca forte empregadora, significa que você tem talentos que podem te dar um diferencial dentro do mercado. Isso pode trazer parceiros que vão te ver como um diferencial totalmente novo e inexplorado. Então, você pega, por exemplo, agora o caso da Embraer com a Boeing, né? A Embraer tem uma empregabilidade legal, ela tem essa fama de marca empregadora. Então, significa que o quê? Ela tem um celeiro de talentos muito grande, ela atrai muita gente boa lá para dentro. Isso é trabalhar o cliente interno. Exatamente. É até mais do que você trabalhar o cliente interno, né? Porque você cria embaixadores. Sim. Você começa a olhar para essas pessoas não como um cliente interno, mas você vê como possíveis pessoas, potenciais embaixadores que vão vender a tua marca. Hoje você não passa necessariamente por uma área de vendas para comprar um produto ou um serviço. Você pode estar pegando referência com qualquer pessoa. Então, e olha só que interessante, com tudo isso que você falou, me veio à cabeça o seguinte: hoje em dia a gente percebe que os empresários têm o hábito já de se comunicar. Você, Fábio, tem o hábito também de pegar, inclusive, até mesmo a exposição do próprio empresário para mostrar a marca dele, mostrar a empresa e fazer com que a empresa se comunique. Essa questão dos outros funcionários participarem também dessa exposição da empresa, como o Marcelo explicou aqui, você tem percebido que tem aumentado? Na verdade é assim, a gente sempre fala na questão do endomarketing que ela precisa ser uma visão real da empresa. Não adianta criar um discurso, quando a gente diz fantasiar, se ela não é a realidade da empresa. Então a empresa vende uma imagem e o funcionário não atende àquela expectativa porque ele não acredita nessa mensagem. Então, na verdade, um trabalho de endomarketing muito bem feito, ele gera novos clientes porque ele tem os seus colaboradores como embaixadores, como a Marcela falou. E aí isso se reflete no entendimento do cliente, que vai lá e vê que aquela história que é contada da empresa realmente é verdadeira. Isso a partir de um atendimento telefônico, de um atendimento de balcão, de um pós-compra bem realizado, ou melhor, pós-venda no caso do cliente, né? E isso traz resultados bastante expressivos na comunicação também institucional, com certeza. Né? A gente tem que olhar hoje que qualquer pessoa pode trazer resultado para dentro da empresa. A moça do cafezinho, ela vai ter contato de repente com o teu futuro, com o teu potencial cliente, antes dele entrar para falar com você. Então, de repente, o que ela falar ali pode, inclusive, afetar na decisão, na tomada de decisão, para o sim ou para o não. Né? Então, é importante a gente estar olhando para o clima interno. E foi legal que você falou do endomarketing, porque o endomarketing também, ele, às vezes eu vejo ele muito subutilizado. Você vê muitas empresas focando em endomarketing para comemorações pontuais. Então, Dia da Mulher, Dia da Mãe, Dia dos Pais. Então, muitos, e você não usa ele na essência, que é vender a ideia, a causa da empresa. Você criar os embaixadores mesmo. É fazer as pessoas ficarem alinhadas com o propósito da empresa. É você trabalhar o marketing, o mesmo marketing que você usa para conquistar os seus potenciais clientes. Você tem que usar ele de forma interna para conquistar as pessoas que estão dentro da tua empresa, que estão junto contigo. Inclusive, né, se você olhar para dentro falando dos nossos ecossistemas, né, você tem às vezes problemas entre sócios porque
não é usado esse tipo de coisa, porque nós são 2 pessoas, para que eu vou fazer estratégia de endomarketing? A estratégia de endomarketing vai funcionar para você, coisas simples, você conversar, você ficar na mesma página, os dois terem entendimento, o mesmo entendimento, né? Então imagina você ter 2 pessoas vendendo uma mesma coisa com ideias, com visões diferentes, né? Conceitos aí pior ainda, né? Então aí você vai acabar tendo o quê? Você acaba tendo mortalidade da... A tua entrega não é completa. E a empresa acaba não aguentando, né? Ou você tem a sociedade rompida, ou a empresa acaba fechando, né? Então, numa empresa grande, isso acaba sendo mais absorvido. A comunicação é muito importante que você utilize corretamente a forma que as pessoas entendam aquilo que você está falando. Não adianta nada você chegar lá e falar um monte de palavras bacanas, diferentes, descoladas, quando chega na hora do vamos ver, ninguém entendeu nada do que você falou. Como é que eu posso fazer para ter principalmente uma comunicação oral dentro da empresa ou dentro de uma startup, de um ecossistema que todos entendam mesmo quem está chegando agora? É como se a gente tivesse um jogo de tabuleiro. Anda 2 casas para trás, né? Porque os termos já ficaram automáticos na nossa cabeça, a gente já usa isso até quando não está falando de empreendedorismo, né? Então eu falo isso, eu uso as palavras em casa, às vezes assim, sem perceber. Então, é a gente voltar e reaprender a usar as palavras como o povo conhece, né? Como a turma conhece. Para a gente finalizar, para uma startup, num ambiente desse que a gente está falando de inovação e etc., na parte de comunicação, o que você acredita que é mais relevante, que é importante que a startup tenha que prestar atenção para poder ter um bom foco e ter um bom trabalho? Uma startup, o melhor modelo é trabalhar a comunicação de uma forma integrada. É você integrar a comunicação corporativa, a comunicação interna, vamos dizer assim, com a mercadológica. Você falar a mesma língua, tanto dentro do ambiente de trabalho, né, dentro com o sócio, com a tua equipe, com o teu público, com o mercado. Isso vai garantir com que você tenha um produto que realmente tenha fit com o mercado, que realmente atenda a necessidade do mercado, que realmente consiga resolver as dores ou realizações. Então, para uma startup, o ideal é a gente trabalhar a comunicação sempre de uma forma integrada, sempre se comunicando, sempre comunicando todos os aspectos dela. Eu acho que seria o ideal, o ideal para se trabalhar dentro de uma startup, não só startup, mas como qualquer pequeno empreendedor está começando ou está trilhando essa jornada do empreendedorismo, sempre focar pela comunicação de uma forma integrada é o melhor caminho, com certeza. Tá ótimo. Marcelo, muito agradecido. Você Prazer foi meu. ótimo. Gostamos demais aqui. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais, pessoal. Beleza.